Eu sou a Luana Luna. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, a gente vai falar de um filme muito interessante no jornalismo, O Quarto Poder. É um filme bem antigo, de 1997, mas muito útil para jornalistas e estudantes. Esse é mais um episódio da série Jornalismo em Cena, Verdades que o Cinema Conta, uma série em que a gente analisa filmes que abordam o jornalismo. Ao longo do vídeo, a gente vai falando sobre o filme e, a partir disso, a gente vai discutir temas importantes no jornalismo, como ética, objetividade, imparcialidade, pluralidade de fontes, e a gente vai falar também do Código de Ética dos Jornalistas. Eu vou deixar o link do Código de Ética dos Jornalistas na descrição desse vídeo. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora vamos ao filme. O Quarto Poder é um filme que conta a história de uma invasão que terminou em sequestro no Museu de História Natural. Esse museu estava passando por uma crise financeira e, para a redução de custos, vários funcionários foram demitidos. O nosso protagonista, Sam Bailey, é um segurança que foi demitido. O repórter Max Brackett é um jornalista de caráter oportunista que vai ao museu para fazer uma matéria. Ele vai ao local contrariado. Ele não quer fazer essa matéria no museu, mas o diretor do jornal manda ele para lá com uma estagiária para acompanhá-lo. No museu, o repórter entrevista a diretora, fala da crise da instituição, mas ela desconversa. Antes do repórter Max ir embora, chega o segurança Sam Bailey, inconformado por ter sido demitido e implorando para conversar com a diretora. Tudo o que Sam deseja é convencer a diretora do museu a lhe dar o emprego de volta. Só que a diretora não está disposta a ouvi-lo e o expulsa do local. Por isso, ele a ameaça com uma espingarda. O repórter vê toda a cena por trás da porta do banheiro. Nesse ínterim, uma turma de crianças que estava visitando o museu acompanhados da sua professora aparecem. Como a diretora continua irredutível com segurança, ele tranca as portas do museu e o sequestro começa. O repórter Max continua escondido atrás da porta do banheiro e a estagiária está do lado de fora esperando o repórter. Nesse momento, o repórter Max é totalmente oportunista. Identifica um furo de reportagem, é a chance dele de entrar com uma pauta quente ao vivo. Pauta quente no jornalismo é quando algo inesperado, mas de grande interesse público acontece, e os jornalistas têm que se deslocar, às vezes deixam de exibir reportagens que já estavam programadas, tudo para fazer a cobertura imediata daquele acontecimento repentino. Essa pauta quente, para o repórter, é a chance de voltar a ter prestígio na emissora. Fica bem nítido que o interesse do repórter é somente pelo furo da reportagem. Mas isso não é correto. Pelo Código de Ética dos Jornalistas, o jornalista não pode divulgar informações visando o interesse pessoal. O diretor da emissora se empolga por esse furo e aceita fazer a transmissão ao vivo. O repórter Max Brackett entra no ar ao vivo, de dentro do museu, e relata o que ele testemunhou. Aí é interessante, porque o repórter é também uma testemunha da notícia, o que nem sempre acontece. Muitas vezes o repórter tem que se basear no relato de testemunhas. Nesse caso, é interessante o jornalista usar a lei das 3 fontes. A lei das 3 fontes recomenda que, se 3 pessoas, 3 fontes diferentes, que não se conhecem e não se comunicaram entre si, relatam o mesmo fato, ele é tomado como verdadeiro. Mas, voltando ao filme, acontece um tiro acidental. Sam Bailey começa a discutir com a diretora e dispara um tiro que acaba acertando o outro segurança do museu. É nítido que Sam não teve a intenção de atirar em ninguém. O próprio sequestro só foi um ato de desespero de uma pessoa que perdeu o emprego. Já o nosso repórter quer que o homem baleado apareça na televisão ao vivo. Se trata de um sensacionalismo exacerbado, porque o repórter deseja o máximo de imagens da pessoa baleada que a estagiária conseguir. O sensacionalismo também persiste quando o repórter exagera no relato da cena. Fala que as crianças estão apavoradas,
A professora está tentando acalmá-las. Isso não é verdade. As crianças não estão em pânico. Tudo não passa de um depoimento sensacionalista para atrair a audiência. Mas o acontecimento vai chamando a atenção de cada vez mais pessoas. Então começa uma movimentação do lado de fora do museu. Polícia, ambulância para socorrer o homem baleado, carros de outras emissoras de TV. O acontecimento vira um espetáculo midiático. O absurdo da falta de ética da imprensa é tanto que a mídia vai com tudo. Cinegrafistas filmam um homem baleado, repórteres de outras emissoras tentam entrevistar o segurança ferido, perguntam se ele sabe quem atirou, ignorando a agonia visível daquele homem diante da situação. Pelo Código de Ética dos Jornalistas, o jornalista não pode divulgar informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. Temos aí uma divergência de interesses. O nosso repórter Max só está preocupado em explorar o imediatismo e a exclusividade da notícia, mesmo interesse da emissora em que ele trabalha. Já o ex-segurança só quer seu emprego de volta, está visivelmente apavorado. E as outras emissoras, a mídia, só está interessada na audiência. O repórter Max mantém a calma e tenta ganhar a confiança de Sam, que é bastante ingênuo e manipulável. O nosso repórter convence o ex-segurança Sam Bailey a conquistar o apoio da opinião pública. O caso da invasão ao museu atraiu a atenção de todos, mas por sequestrar crianças, ele está sendo mal visto pela opinião pública. Então é preciso fazer as pessoas se sensibilizarem com o drama de um homem, pai de família, desesperado por perder o emprego. Desemprego é uma situação comum, explorar isso vai comover parte da população. E aí entra um ponto importante para o jornalismo: identificação e comoção. As pessoas têm a tendência de prestar mais atenção naquilo em que elas se identificam. O jornalista tem essa noção de que, para atrair e reter a atenção do público, é importante que ele se identifique ou se comova com as reportagens. Com esse objetivo de provocar uma comoção popular, o nosso repórter Max tenta convencer Sam a conceder uma entrevista e apresentar ao público a sua versão da história. Esse, aliás, é um argumento que os jornalistas usam para convencer os entrevistados. Um fato de grande notoriedade vai ser noticiado, independente da sua entrevista. Então não seria melhor que a sua versão do fato fosse publicada? Ao longo da história, o repórter Max é um manipulador. Ele coordena as negociações entre o segurança e a polícia e ele influencia Sam nas respostas que ele deve falar na entrevista que ele concede ao vivo, de dentro do museu. Sobre o nosso protagonista Sam Bailey, ele só apareceu no museu armado e com dinamites na bolsa porque ele achava que esse seria o único jeito de fazer a diretora do museu ouvi-lo. Ela não o atenderia de outra forma. Como eu já disse, Sam Bailey é bastante ingênuo. Parece não perceber o interesse do repórter no espetáculo. Ele não percebe que está sendo manipulado por Max. Então nós temos o desdobramento da matéria e um tema interessante para o jornalismo: a pluralidade de fontes. Para o jornalista, é interessante contar uma história. Como os repórteres das outras emissoras não têm acesso ao protagonista, a imprensa vai atrás de pessoas próximas ao segurança. Nesse trecho, a gente vê a falta de ética da mídia. Um homem apontado como o melhor amigo de Sam concede entrevista. Só que a própria família de Sam não reconhece aquele homem. E a repórter que está entrevistando sabe que ele é uma fonte falsa. Ela faz perguntas induzindo o suposto amigo a falar mal de Sam. No jornalismo, o repórter deve fazer perguntas abertas, mas nunca deve sugerir o que a fonte deve responder. Outro ponto da questão ética é a edição do material. Max edita a fala das pessoas que conhecem Sam Bailey. A edição é feita de modo a vitimizar Sam, mas a pessoa entrevistada não disse isso. Pelo Código de Ética dos Jornalistas, o jornalista deve rejeitar alterações que deturpem a realidade, como fotomontagem, edição de imagem ou de áudio. A gente também pode entrar na questão da imparcialidade e objetividade no jornalismo.
Enquanto Max quer vitimizar Sam, o âncora da emissora, que é inimigo de Max, quer arruinar a imagem do ex-segurança. É uma total falta de imparcialidade e manipulação da opinião pública. Imparcialidade no jornalismo é uma questão polêmica. A objetividade no jornalismo é a busca pela imparcialidade, pela neutralidade do discurso jornalístico no gênero informativo. A notícia deve ser transmitida da forma mais limpa, neutra e imparcial possível. A maioria dos veículos de imprensa gosta de se apresentar como neutros, mas a imprensa 100% neutra não existe. O que eu quero dizer com isso? O jornalismo sério precisa relatar os fatos com imparcialidade e objetividade, no sentido de ouvir todos os lados de uma história, a pluralidade das fontes, cruzar informações, com a lei das 3 fontes, que eu já falei, apurar para garantir a veracidade da informação, o jornalismo não pode divulgar informações falsas, dar o mesmo espaço para que todas as partes envolvidas se manifestem, ou seja, nunca dar um espaço maior a um dos envolvidos, favorecendo um dos lados da história. Mas essa objetividade e imparcialidade nunca vai ser total. Por quê? Porque o jornalista é um ser humano e tem subjetividades. Ele tem a sua ideologia, a sua visão de mundo, seus valores morais, a sua cultura. Tudo isso influencia a parcialidade. Um canal de mídia tem um limite de reportagens para publicar. O simples fato de um veículo de imprensa, um editor, escolher que determinada notícia vai ser publicada e outra não, já é um juízo de valor. Só que mesmo não sendo possível total isenção, 100% de neutralidade, os veículos de mídia e os jornalistas precisam buscar o máximo de objetividade e imparcialidade possível para fazer um jornalismo ético. O Código de Ética dos Jornalistas é bem claro. O jornalista não pode valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais. O nosso repórter faz isso o tempo todo. A imprensa tem a obrigação de respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. No filme, o que a gente vê é uma imprensa tendenciosa, que não tem nenhum respeito à imagem das pessoas. O respeito à privacidade é totalmente violado. Câmeras de jornais filmam o leito do guarda baleado e o entrevistam, mesmo com a contraindicação do médico. No final do filme, o guarda baleado morre. Sam fica apavorado, libera as crianças. Então ele se explode com as dinamites que ele tinha levado na bolsa. O repórter Max conclui que foi a imprensa, uma imprensa tendenciosa e sem nenhuma ética, que provocou a morte do ex-segurança. O filme é ótimo para a gente refletir sobre ética no jornalismo e os danos à sociedade que a informação manipulada pode acarretar. E você, estudante, assistiu ao filme? O que você pensa de tudo isso? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço!